Lu Rodrigues, hipnoterapeuta, e nós vamos falar de intolerância à lactose. Eu já tive, e nós vamos falar muito sobre isso. Fica comigo. Mas antes de falar o que aconteceu comigo, é importante a gente entender o que é intolerância à lactose. Então vamos lá. A lactose é o açúcar do leite. E a lactase é a enzima responsável em quebrar dentro do nosso organismo esse açúcar, a lactose. Quando você tem uma quantidade de enzimas que com o tempo, e foi o meu caso, elas foram diminuindo dentro do meu organismo, eu comecei então a não ter mais essa quebra do açúcar, a quebra da lactose. E aí sim então começaram os problemas. Quais foram esses problemas? Primeiro, uma distensão abdominal. Eu comecei a sentir uma distensão todos os dias. Eu venho de uma família mineira, onde o consumo do leite e os seus derivados é uma coisa muito normal, desde a minha infância. Então eu comecei já, depois dos 30 anos, eu comecei a ter a intolerância já bem adulta, né? Numa fase já que eu achava até estranho, porque que naquele momento eu adquiri a intolerância. Então eu comecei todos os dias, eu percebia que de manhã eu colocava uma roupa, e essa roupa estava tranquila, estava gostosa, estava confortável. E lá mais ou menos pela metade do dia eu começava a sentir um desconforto. Eu comecei a sentir que a roupa apertava todos os dias, independente se eu comesse uma fritura ou algo assado ou uma salada. Às vezes eu comia arroz, feijão na empresa que eu trabalhava, uma salada temperada com vinagre, azeite, coisas bem simples, né? Um filezinho de frango. E ainda assim eu passava mal, e eu pensava, como assim? O que está acontecendo? E isso foi ficando cada vez mais forte. O tempo foi passando e além da distensão abdominal, eu comecei a ter outros sintomas. Então, por exemplo, dores muito fortes, náuseas, cheguei a ter problemas intestinais muito sérios, de passar mal, de não conseguir comer, e outras coisas foram acontecendo. Eu não entendia e, obviamente, já veio o medo, porque você não sabe o que está acontecendo. E mesmo com esse medo, eu resolvi então procurar uma médica. E chegando lá, contando o que estava acontecendo, ela logo disse, eu acho que você tem intolerância à lactose. E eu falei, não, doutora, eu venho de uma família mineira e isso não pode acontecer, eu tenho mais de 30 anos. E ela disse, ok, mas você tem intolerância. E fizemos então o teste. O teste, eu tomei um líquido, que é a própria lactose, e extremamente doce, e seriam então durante 2 horas, a cada 30 minutos, era feita a retirada do sangue, da amostra de sangue. E ali então dava para saber como que o corpo estava reagindo àquela quantidade absurda que eu tomei ali, acho que 200 ml de lactose. Bom, durante o exame eu comecei a passar muito mal, com muita ânsia de vômito, e já enchei muito, eu me sentia o corpo inteiro com calafrio, uma sensação horrível. E a enfermeira simplesmente disse para mim, aguenta firme, porque se você passar mal, vamos começar tudo de novo. Foram as piores 2 horas que eu passei em um exame, porque parecia que eu estava ali o dia inteiro. Eu saí ainda de manhã desse exame, bem cedo, e não consegui voltar para a empresa, fui para casa e passei mal, era uma sexta-feira, eu passei mal sexta, sábado e domingo. Mas mal de não sair do banheiro e calafrio, eu não conseguia comer. E obviamente o resultado veio a intolerância, e no meu caso, a intolerância à lactose, ela tem graus, né? Então depende muito de como ela está, é o que você reage, o teu corpo reage. A minha na época ela deu uma intolerância total, ou seja, uma simples fatia de bolo fazia com que eu passasse mal. Foi então colocado que eu teria que, para consumir algo com lactose, tomar uma enzima, que é a enzima lactase. Essa enzima hoje ela já tem muito facilmente em pastilhas. Naquela época era tudo muito no começo, então era um pozinho mesmo, muito ruim, que era colocado então ou por cima ali da comida, ou na água, ou no suco, ficava parecendo um grudezinho, era muito ruim. E muito caro, então cada sachêzinho daquele era, se for comparado hoje, uma média de R$ 2,50 a R$ 3.
E também tinha uma quantidade, então eu não podia colocar ali e comer muita coisa. Por exemplo, um sundae na minha vida eu passei quase 6 anos sem saber o que era, porque a quantidade de leite ali é muito grande. Enfim, primeira vez que eu fui no supermercado, eu lembro que eu tive vontade de sentar no chão e chorar, porque simplesmente eu não podia comer quase nada. Eu ia passando em cada corredor e olhando as embalagens. Eu olhei o corredor inteiro, da parte de pão, bisnaguinha, e tudo tinha leite. Eu fui pro corredor então da bolacha, né, do biscoito, e também a cena se repetiu, independente de ser doce ou salgado. E ainda cheguei a olhar, eu falei, bom, água e sal não tem leite. Sim, tem leite. Então eu tive aquele dia realmente vontade de sentar e chorar, porque eu pensava, o que eu vou comer a partir de hoje? Essa foi a primeira parte, o primeiro impacto, né? O primeiro momento que eu tive que começar ali a fazer uma grande mudança na minha alimentação. E pior que isso, a intolerância não afetou somente a mim, afetou as pessoas que estavam comigo, porque toda a minha família também teve que se adaptar ao almoço, ao final de ano onde nós fazíamos ali o Natal, o Ano Novo, ao aniversário. Era um transtorno para os amigos, porque as pessoas me chamavam para almoçar e perguntavam o que você pode comer, o que eu posso fazer. Eu me sentia incomodada, porque é como se eu estivesse tirando as pessoas totalmente ali do que era fácil para elas fazerem, para começar a fazer uma nova alimentação. E naquela época, como não tinha pastilha, não tinha nem como eu comer escondido ali, sem a pessoa perceber que eu estava consumindo, porque aquele pozinho não tinha como fazer isso. Enfim, eu quero saber se você já passou por algo parecido, se os seus sintomas são mais ou menos parecidos. Quais os sintomas, então, normais que nós temos na intolerância à lactose? Eu vou falar com você isso agora, porque é muito importante. E talvez você já tenha esses sintomas e ainda não percebeu todos eles. Para falar dos sintomas, é importante entender que a intensidade e a quantidade de sintomas vai depender justamente da intensidade da sua intolerância à lactose. Então, os sintomas mais comuns são o estufamento abdominal, constipação, dores abdominais, diarreia, náusea, vômito. Eu sentia, uma vez que eu consumi uma quantidade grande, que foi um sorvete, um calafrio, mas assim, um frio como... Eu lembro que no dia tava uns 30 graus, era uma época bem quente, e eu tremia de frio, e era por conta da intolerância. Então esses são os sintomas mais fáceis de identificar, porque o corpo ele reage muito rápido. Os sintomas eles não desaparecem tão fácil, geralmente são 3 dias para que você consiga que tudo isso seja eliminado. Não tem um remédio que faça você rapidamente passar os sintomas, você acaba tomando alguns chás para diminuir a dor, o desconforto, mas não existe nada que quando você já esteja com os sintomas você possa tomar para que eles simplesmente terminem ali. E sim, o consumo da enzima, né? Hoje ele é mais fácil por conta da pastilha, mas ainda assim é muito ruim. Então diz para mim se você se identifica e conta para mim a sua história. Eu vou gostar muito de receber aí a sua mensagem com a sua história, porque aqui a ideia é que possamos juntas, né, e todos juntos aí, entender como funciona tudo isso e principalmente depois eu vou dizer como eu me livrei de verdade em menos de 3 horas da minha intolerância. Eu espero você no próximo vídeo.